Então, eu estou em Portugal há 5 anos, eu sou técnica social, trabalho numa associação, mas a minha formação é de serviço social, trabalhadora social, como eu digo. Tenho a licenciatura e depois tenho o mestrado em trabalho social, estado do bem-estar e metodologias de intervenção social. Na atualidade estou a trabalhar, como já disse, há 5 anos na Associação Renovar a Moraria e sou técnica de projetos e eventualmente também coordenadora de alguns projetos com a comunidade do bairro da Moraria. E então, a Associação Renovar a Moraria é uma associação de utilidade pública, de ONGD também, e trabalha desde há 12 anos no bairro da Moraria. O objetivo da associação é melhorar as condições de vida das pessoas que moram no bairro. O bairro da Moraria era um bairro muito fechado, era um bairro muito degradado a vários níveis, social, cultural, até físico, dos prédios, todos em ruínas, tudo a cair. E então a associação nasceu por um grupo de vizinhos que realmente o que queriam era renovar o bairro, renovar a Moraria. Nós trabalhamos com todos os vizinhos, com a comunidade do bairro, para melhorar estas condições de vida, mas temos dois públicos-alvo que são o nosso foco de intervenção. Um deles são as crianças e jovens e outros são a comunidade imigrante. Mas ainda assim, antes de falar destes dois públicos-alvo específico, a comunidade da Moraria é uma comunidade multicultural, isto é, há mais de 50 nacionalidades a morar num bairro muito pequenito, e é uma comunidade muito envelhecida, há muitas pessoas de mais de 65 anos, é uma comunidade muito pequena, é um bairro muito, muito pequenito, e tem estas características, ainda que está inserido no meio de Lisboa, no centro de Lisboa. Quase as novidades não chegavam à Moraria, era um bairro muito fechado a vários níveis. E agora, as crianças e jovens, nós começamos a trabalhar com crianças e jovens porque se percebia que havia algumas necessidades que não estavam cobertas, nem pela Câmara Municipal de Lisboa, nem pelas juntas de freguesia. O que acontecia é que estas crianças e jovens, durante os tempos livres, não tinham qualquer apoio, não tinham qualquer lugar ao que ir durante o mês de agosto. Os funcionários estão de férias, não há nenhum serviço, nenhum ATL, nenhum CAF aberto, e as crianças ficavam na rua. Estamos a falar de crianças desde os 6, 7, 8, 10 anos, até os 18, e tanto migrantes como portuguesas, e aí é que nós começamos a trabalhar com elas em vários projetos. Depois, já muito direcionado à comunidade imigrante, o que aconteceu é que, como já disse, a comunidade da Moraria é muito multicultural, e estas pessoas não tinham qualquer tipo de apoio ou orientação. Os serviços da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior são especificamente para fregueses, para pessoas recenseadas, e o migrante não pode ter acesso a serviços de orientação e apoio, informação geral. Então nós criamos um gabinete de apoio jurídico, que já tem 8 anos, um CLIME, que faz parte de uma rede do ACM, do Alto Comissariado para as Migrações. Começamos a atender este tipo de pessoas que tinham uma necessidade muito específica, chegavam a Portugal e queriam regularizar-se para viver em Portugal. Podemos começar a falar que estes dois públicos-alvo, tanto crianças, migrantes e não, como migrantes, adultos, famílias, vêm à associação por uma necessidade. Eles têm a necessidade de regularizar-se e a necessidade de ter um serviço como é o apoio ao estudo, como estudar depois das aulas. Nós oferecemos serviços, eles têm esta necessidade, então vêm a nós. A partir daí, o objetivo deles pode não ser integrar-se diretamente, o objetivo deles será arranjar um trabalho, estudar português e começar a ter uma vida digna em Portugal. Este é o objetivo, tanto para as crianças e os pais dessas crianças como para os migrantes. E então, através de oferecer um serviço que eles necessitam, começamos a trabalhar outras questões, como a integração, como a interculturalidade, como o respeito pelo outro, pela diferença. Então foi por aí, através de oferecer um serviço necessário, que nós começamos a trabalhar outras questões. Por exemplo, no nosso Gabinete da Cidadania, onde nós atendemos por ano a mais de 500, não tenho o número certo, mas mais de 500 pessoas migrantes. O que nós fazemos não é só este atendimento de dizer, ok, estes são os documentos que tu precisas, assim como te podes regularizar, mas fazemos um trabalho de empoderamento, damos as ferramentas que eles precisam, a informação para ser eles os
os atores principais da sua própria mudança, do seu próprio processo, saber quais são as ferramentas para não precisar mais do serviço, esse é o objetivo, saberem eles estar capacitados para fazerem frente ao seu processo sozinhos, mas também depois dinamizamos sessões de divulgação e sessões de esclarecimentos de direitos e deveres das pessoas migrantes para estas pessoas realmente conseguirem ser totalmente autónomas no seu processo. Isto vai demorando um tempo, mas o objetivo é realmente trabalhar estas questões de integração desde uma visão de empoderamento. Outro exemplo, com as crianças e jovens, nós temos um projeto que é o Apoio ao Estudo. Trabalhamos atualmente com mais de 45 crianças e jovens do território, entre os 6 e os 18 anos, através de voluntários capacitados e que têm disponibilidade de 2, 3 horas por semana e que cada voluntário fica com uma criança a apoiar individualmente durante o ano letivo. O objetivo deste projeto não é só que as crianças tenham melhores notas, que melhore o seu sucesso escolar, mas que realmente a metade a metade das crianças são portuguesas, mais ou menos, e a outra metade são migrantes de outros países como Bangladesh, Paquistão, Índia. Também temos alunos da China, da Guiné-Bissau, Cabo Verde, Guiné-Conakry. E o objetivo destas crianças não é só que melhorem as suas notas, mas também que aprendam que há um espaço seguro para elas, onde podem partilhar, onde podem estar à vontade para ter uma pessoa adulta que as ouça, que esteja com elas, que lhe dê um apoio que muitas outras famílias não conseguem porque não falam português, no caso das crianças migrantes, e também onde podem trabalhar diferentes competências pessoais e sociais que não poderão trabalhar na escola porque há turmas com mais de 25 alunos e não conseguem trabalhar estas questões. E nós, dentro deste projeto, é uma necessidade, eles precisam melhorar o sucesso escolar, precisa mesmo de ter melhores notas nos testes, então vem o nosso projeto. O que nós fazemos a partir daí é trabalhar através de diferentes dinâmicas, também o empoderamento deles como pessoas, como alunos, como eles podem mudar a sua realidade, mas também trabalhamos estas questões da interculturalidade, como já disse, o respeito pelo outro, como o que é ser diferente, é bom ou mau ser diferente, pode ser bom e pode ser mau, não há problema. Como nós podemos saber as diferenças, para saber o que é diferente temos de reconhecer estas diferenças e aceitá-las e ter curiosidade para conhecer outras. Estas questões todas são trabalhadas, tanto no apoio ao estudo pelos voluntários individualmente, como também são trabalhadas nas sextas-feiras, temos atividades livres, durante a caça de férias, que são atividades que nós fazemos nos períodos não letivos, onde trabalhamos estas questões e juntamos realmente um grupo multicultural onde se vão trabalhando estas questões todas, mais informalmente ou mais formalmente em momentos pontuais. Então, a Mouraria sempre foi um bairro migrante. É um bairro mouro, tradicionalmente é um bairro muçulmano, que, através de vários processos históricos, agora é o bairro que nós conhecemos e que tem diferentes culturas a morar nele. A mais recente, dentro das recentes migrações, a mais antiga que nós temos, pelos anos 70, foi a indiana. Começaram a vir muitas pessoas da Índia, que tinham esta relação histórica com Goa e com Moçambique, e começaram a chegar pessoas da Índia. E temos uma anedota engraçada, que é a primeira loja indiana da Mouraria, mesmo de um senhor que veio através de Moçambique e que está agora, é uma papelaria, que está mesmo na rua Bem Formosa, e ainda passamos por lá todos os dias, ainda está aberta e ele está todo orgulhoso de ser o primeiro indiano que chegou à Mouraria. A partir daí, começaram a chegar mais pessoas de outras nacionalidades. Perto da Índia, obviamente, começaram a chegar pessoas do Bangladesh, do Nepal e do Paquistão, por isso temos uma migração muito grande destas nacionalidades. Houve uma migração do Bangladesh, e não tenho os dados agora mesmo estatísticos, mas uma migração do Bangladesh e da Índia muito grande até perto de 2010, 2012, mas depois começou a aumentar muito mais a imigração do Nepal. Agora mesmo, a imigração do Nepal, após a imigração brasileira, é a maior em Lisboa, e há um dado qualquer, que eu já digo, não tenho os dados estatísticos, não sou muito de números, mas o ano passado o Alto Comissário para as Migrações disse qualquer coisa como que houve mais natalidade em Lisboa de mulheres nepalesas que de mulheres portuguesas, para ter uma noção de quão grande é a imigração nepalesa neste caso.
Obviamente, depois a imigração africana teve sempre uma relação com Portugal e temos no bairro pessoas de diferentes nacionalidades como Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde e estas nacionalidades que antes moravam. As pessoas migrantes vinham à Moraria porque era um bairro antigo, um bairro muito barato, um bairro que estava esquecido pelos poderes públicos, um bairro onde não se passava nada e onde as casas eram muito baratas porque estavam muito degradadas. Há casas que ainda hoje não têm casa de banho dentro da casa. Isso acontece hoje em dia na Moraria. E então, por isso as pessoas migrantes, quando chegam a um país, vão logo a um local onde há outras pessoas migrantes, muitas vezes da sua nacionalidade, mas também onde há um aluguer asequível, que podem pagar quando chegam a um país e que tem uma rede de apoio. Então, por isso, a Moraria sempre foi um local de chegada de imigrantes. Ainda hoje, uma pessoa do Bangladesh que chega hoje a Portugal, a Lisboa, vai ir com certeza ao Martim Muniz. É o primeiro local, spot onde vai ir. Mas, pela recente gentrificação do bairro, turistificação, cada vez mais os prédios são vendidos a grandes inversores, cada vez mais há mais hotéis, mais hostels, mais Airbnbs, alojamentos locais, cada vez menos há espaço onde as pessoas possam morar e alugar. Este é um processo que já acontece desde 2012, 2013, depois da crise, mas agora mesmo está numa situação onde não há sequer uma casa a alugar ou à venda na Moraria. E então as pessoas que tinham rendas antigas ou casas em propriedade continuam a morar lá e e há locais onde há várias famílias de Bangladesh, por exemplo, a morar numa casa sozinha, até 20 pessoas pode haver, mesmo no centro de Lisboa, mas cada vez mais estas pessoas estão a mover-se para o exterior de Lisboa, por isso também está a crescer muito a comunidade imigrante em Odivelas, na Amadora, porque foram rendas que hoje já não são, mas até hoje, nos últimos 3, 4 anos, muito mais acessíveis, muito mais baratas do que uma renda na Moraria, que há 5 anos que é impossível ir morar para lá. Há até pessoas, funcionários de Renovar a Moraria, colegas meus que moravam na Moraria já não conseguem mais morar lá porque o seu prédio foi vendido, porque imensas coisas que estão a acontecer, estes processos todos que nós conhecemos, que às vezes parece que está muito longe, mas que está a acontecer lá no bairro. E já como aconteceu com a Alfama, está a acontecer com a Moraria, aconteceu com a Baixa, e estes bairros históricos cada vez mais estão mais vazios de pessoas. Mas é muito engraçado este processo, engraçado de um ponto de vista porque as pessoas, ainda que não moram lá, e há muitas pessoas que já não moram na Moraria, continuam a fazer o seu dia-a-dia na Moraria. Por isso consegues ver imensos restaurantes indianos, imensos restaurantes do Bangladesh, há muitas pessoas da comunidade africana que se juntam todas na Praça da Figueira e tradicionalmente vendem os seus cajus, porque ainda que não moram lá, como moravam há 10 anos, por exemplo, continuam a fazer o seu dia-a-dia lá, porque é no centro de Lisboa onde eles conseguem vender mais mercadoria, obviamente, e onde conseguem ver pessoas da sua comunidade que já não vêm porque agora moram 2 horas de Lisboa, eventualmente. Então, sempre há conflito. Agora é perceber que o conflito tem de ser mau e os conflitos não têm de ser negativos sempre. Mas é óbvio que quando há uma cultura dominante, neste caso a cultura portuguesa, não é? E chegam outro tipo de culturas, outro tipo de pessoas de outras nacionalidades, de outras culturas a esta sociedade, a esta comunidade, sempre vai haver conflitos. E às vezes o conflito é a vizinha dizer esta vizinha sempre acorda às 5 da manhã para rezar e acorda, mas isso pode ser um conflito, não é? E depois é como nós gerimos o conflito. Nós tentamos fazer um trabalho nesse sentido e como trabalhamos para ultrapassar ou fazer frente a estes conflitos é muitas vezes o conhecimento. Se uma pessoa, de repente, no seu bairro de toda a vida começa a ver pessoas que têm velo, que têm um lenço na cabeça ou homens com vestidos compridos, pode ficar até nervosa porque não conhece a realidade, não sabe o que é e vai ver na televisão que houve um ataque terrorista em X país e foram pessoas muçulmanas, então vai associar logo, vai haver uma resposta de medo e de negação e de, eventualmente, um conflito que pode acontecer. Então, nós que trabalhamos muito é através do conhecimento, através de derrubar estas barreiras que há entre culturas. E isso na Moraria, cada vez mais, há menos barreiras, porque cada vez mais é mais multicultural e há mais pessoas de diferentes países, as pessoas vão se habituando umas às outras com a convivência, o que é normal. Se tu tens um vizinho que é do Nepal e vês que, no fim, cuida dos seus filhos como tu, que quer trabalhar como tu fazes, que quer levar uma vida
de sucesso ou quer ter as necessidades mínimas cobertas como tu fazes, também não há tanta diferença. E isso é que é a interculturalidade, é perceber que há diferenças, porque há diferenças culturais, todas as temos, depois há diferenças pessoais dentro de cada cultura, mas isso não significa que não haja também muitas semelhanças e que isso é bom, ter diferenças, ter semelhanças, e sempre há culturas nas que vão ter menos diferenças e outras que vão ter mais. Mas conflito há, e agora, mais recentemente, nós percebemos que até houve mais questões no bairro relacionadas com a segurança, que não tem a ver com a comunidade migrante, mas houve várias queixas dos vizinhos que têm a ver com a segurança, com o aumento do consumo de drogas novamente, com o aumento da prostituição, e houve uma luta há uns mês, 2 meses no bairro, dentro da comunidade do Bangladesh. Basicamente, uns rapazes do Bangladesh começaram a dar porrada uns aos outros. E isto, pelas notícias e pelas grandes agências de comunicação, foi visto quase como um terrorismo dentro do bairro, que está a acontecer dentro destas comunidades que nós não conhecemos. Basicamente, foram uns rapazes que estavam, acho que a beber, e começaram a porrada, como pode acontecer no Cais da Sodré todos os sábados com rapazes e raparigas portugueses. Mas estás a ver, dentro da comunicação social, cada vez mais este racismo que existe, mas que está escondido, mas cada vez está menos escondido, e cada vez começa-se a verbalizar mais, e nós percebemos isso, já não só dentro do bairro, mas em toda Lisboa. E isto, obviamente, quando começa a haver cada vez mais discursos de ódio, isto aumenta o conflito, inevitavelmente. Nós trabalhamos para que isso não aconteça, trabalhamos todos os dias e trabalhamos com pessoas de muitas nacionalidades e trabalhamos realmente por um bairro intercultural, mas é um processo. Moraria não é um bairro intercultural onde todas essas nacionalidades e comunidades e culturas convivem em paz, e ainda há muito processo desde um bairro multicultural a intercultural para chegar até lá, para haver uma verdadeira inclusão. Isto é, nós trabalhamos com a comunidade da Moraria, que está composta por muitas comunidades diferentes, e já não só comunidades dessas nacionalidades, mas também comunidades religiosas, porque dentro de uma mesma nacionalidade pode haver diferentes religiões. Por exemplo, a comunidade indiana ou nepalesa pode ter membros muçulmanos que vão a esta mesquita, ou pode ter membros hindus que fazem outro tipo de festividades, ou membros que não ligam nada à religião, mas que se sentem nepalesas. Então aqui há vários tipos do que é uma comunidade. Mas, como já digo, temos muitas comunidades diferentes, ou muitas nacionalidades diferentes dentro do bairro, e, como já disse, é um facto que às vezes há comunidades que são mais inclusivas per se, porque eu tenho um histórico de imigração ou imigração, ou porque são comunidades mais acolhedoras pelo seu feitio, pela forma de ser, e há outras que são menos. Um exemplo, a comunidade chinesa existe na Moraria não sei há quanto tempo, mas há muitos anos. É uma comunidade muito grande, mas é uma comunidade que não tem muita relação com as restantes comunidades do bairro. É um facto. É uma comunidade que tem todos os serviços que precisa dentro da sua própria comunidade. Não, eles precisam de ir ao médico, tem um médico específico chinês que dá serviço à comunidade. Precisam de supermercados, têm supermercados chineses com produtos chineses que vêm da China em grandes contentores, e então, às vezes, quando isso acontece, quando as comunidades são muito grandes, estão muito bem assentadas, não precisam realmente de ter ligações com a comunidade local, por exemplo, com outras comunidades. Isso não significa que não seja acolhedora, significa que tem os requerimentos diferentes para poder fazer parte dessa comunidade. Se eu agora for a um supermercado chinês, eu posso comprar sem problema, mas se quiser fazer parte ou participar nessa comunidade ou interagir com os membros de uma forma mais regular, provavelmente eu teria dificuldades, porque já digo, uma comunidade mais fechada. Mas, por exemplo, se chega um chinês, uma pessoa chinesa nova agora a Lisboa, o primeiro que vai fazer é ir à comunidade chinesa e vai ser aceito, sem dúvida. E então aqui e depende depois de muitos fatores, mas acho que as comunidades poderão realmente ser acolhedoras e inclusivas. Depende de cada comunidade, depende da pessoa que queira incluir-se dentro da comunidade, mas cada vez mais, como digo, acho que há um caminho feito para haver realmente uma interculturalidade, para as comunidades entre elas terem mais ligações. Por exemplo, a comunidade hindu de Portugal tem um templo que está em Telheiras,
E é aberto para qualquer pessoa que queira ir, não tem de ser uma pessoa hindu. Podes ir lá dançar dança tradicional hindu, podes ir à cantina a comer comida vegetariana hindu, podes ir ao templo, eu fui visitar o templo, eu sou hindu. É uma comunidade que acolhe muitas pessoas, sejam ou não hindus. Então acho que isso depende muito do ponto de vista e do que significa realmente a inclusão e de que comunidade estejamos a falar. Mas cada vez mais, como já digo, há mais interligação entre comunidades, porque as pessoas já não vêm de Portugal só do seu país de origem. Há pessoas uma pessoa de Bangladesh já passou provavelmente por 5 ou 6 países da União Europeia ou por outros países até chegar a Portugal, e o seu objetivo muitas vezes não vai ser ficar em Portugal, mas vai ser ir a outro país ou até fora da União Europeia. O seu processo de regulação pode começar aqui ou pode chegar até aqui, mas a pessoa poderá eventualmente sair desta comunidade fechada. Então isto faz com que cada vez haja mais interligações entre pessoas e entre comunidades.